pé da cruz. Nós não podemos abrir mão de ter a nossa família aos pés da cruz. E com toda certeza, para nós é uma grande oportunidade de ver uma campanha como essa. Mas eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, o versículo de número 41 em diante. 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 41 em diante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Tá? 1 Samuel capítulo 1, versículo 17, aliás, capítulo 17, versículo 41, diz assim: o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu, vendo Davi, o desprezou porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. E disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-á e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Curve a tua cabeça. Querido Deus, nesta manhã, nós nos colocamos na tua presença para suplicar a tua presença, meu Pai. Meu Pai, fala conosco. Nos ajuda, Senhor, a vencer as batalhas da vida. A nossa família, meu Deus, é o nosso maior patrimônio. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. É a nossa oração, o nosso pedido em nome de Jesus. Amém, amém. Que bênção, né, amados? Estamos nesta manhã. Eu queria pregar nesta manhã. Nós estamos na campanha Família aos Pés da Cruz. Não sei se já tem o tema aqui, né? Vencendo o gigante da família. Podemos dizer vencendo os gigantes da família, né? Amado, a minha pergunta nesta manhã é: será se existem gigantes dentro da família? Amado, só para vocês terem uma ideia, em cada 5 casamentos, 3 estão se desfazendo. Nós estamos hoje com um número exacerbado de jovens que estão se descambiando para as drogas, prostituição. Só para vocês terem uma ideia, a Organização das Nações do Mundo, a ONU, tem preocupação com o futuro do mundo. Por quê? Porque as famílias do jeito que estão indo, nós não teremos líderes amanhã no nosso futuro.
porque serão bêbados, serão drogados, serão pessoas que não terão condições de conduzir o quê? O curso do mundo. Mas por quê, apóstolo? Porque o elo principal, que é a família, está sendo dilacerado. E à medida em que esse elo ele é dilacerado, toda a estrutura familiar vai para onde? Vai para água abaixo. Nós já não estamos tendo modelos para seguir. Os filhos já não têm modelos para seguir, porque os pais são pervertidos. Mulheres despreparadas para assumir família. O conceito família está sendo destruído. Os homens não assumem o seu papel e as mulheres querem novidade. Elas já não se acham responsáveis em cuidar da onde? Da casa. Por isso que eu falo para vocês, existem gigantes. Ainda existem gigantes. E vou falar para vocês, esses gigantes na família são atrevidos, são insolentes, são mentirosos, são enganadores. Esses gigantes ainda são terríveis, que tentam contra tudo aquilo que é ética, tudo aquilo que é íntegro, tudo aquilo que é verdadeiro. Esses gigantes estão afrontando. E eu trouxe para vocês um texto, talvez um dos mais conhecidos mundialmente falando. É uma batalha que aparentemente, se hoje fosse colocar nas bolsas de valores, a aposta seria 99-1, porque poucos iriam apostar em Davi para lutar contra um homem de 3 metros de altura, campeão dos filisteus, contra um garoto. E eu quero que vocês entendam, esses gigantes, amado, eles têm assustado as nossas famílias. Esses gigantes têm amedrontado a estrutura familiar, têm intimidado os pais. Essa semana, eu e minha esposa pegamos um táxi, um aplicativo. O carro estava no concerto e nós viemos. E o motorista do táxi, um jovem de aproximadamente 30 anos. E a gente veio conversando e tal. E aí eu perguntei para ele, você é casado? Ele disse, não, sou solteiro, 30 anos. Aí eu perguntei, você tem namorada? Não. Não é casado, não é namorado, é crente. É de uma igreja, e uma igreja séria. E ele, né, bispo, parecia um camarada muito sério. E aí eu perguntei, mas por que você não casou, não namora? Ele disse, eu tenho medo. Medo? Disse, não, seu apóstolo, seu pastor, eu tenho medo, porque hoje em dia está tão difícil o quê? Ele disse, meu irmão tem 34 anos, está solteiro. Eu tenho 30, estou solteiro. O meu irmão mais novo tem 28, todos nós estamos solteiros. Esse é a seta do diabo. Coloca medo no meio da onde? Das pessoas. Com medo de que o casamento não vai dar o quê? De que as mulheres não vão suprir a necessidade. Ele disse, não, mas eu estou tão bem, eu tenho um carro, eu tenho minha vida, eu faço, quer dizer, eu vou botar alguém aí para quê? Olha a cabeça do camarada. Eu boto aqui uma mulher aqui, vai querer a minha quê? Minha cabeça, minha paz, então eu estou bem. Só que essa é uma visão que o diabo está colocando e as pessoas não estão casando
Ele não está casando não é porque não queira, é porque está com medo de casar e se dar o quê? Nós voltamos de aplicativo. Peguei outro rapaz também crente. Sério, camarada, dirige no carro de alguém, mas já tem 3 motos. Está construindo o seu patrimônio. Perguntei, casado? Não. Tem não há? Não. Tem que orar muito, seu apóstolo. Esse até me conhecia. Apóstolo, não está fácil. Fulano separou, Beltrano separou. Então tem que ter muito cuidado. Olha, amado, o medo de perder nos tira a vontade de ganhar. O diabo tem lançado hoje uma seta para que as pessoas tenham medo dos gigantes que vão enfrentar. E eu nesta manhã eu quero, com todo tremor e temor, dizer para vocês: não tenham medo de acreditar que Deus ainda opera no seio das nossas famílias, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Amado, esse medo de se unir, às vezes está tirando muitos casamentos. Há gigantes que estão externos e há gigantes que são o quê? São internos. Nós temos que entender que existem gigantes externos, mas existem também gigantes o quê? Esses rapazes que eu encontrei, eles têm gigantes internos. São medos internos. Você não pode fugir da família com medo de ela não dar certo. A gente sabe o seguinte: toda família vai ter o quê? Vai ter problema. Mas ela tem que ter, verdade ou mentira? Senão daqui a pouco, como é que vai ser o destino desse mundo? Por outro lado, bispo, são aqueles que estão trocando homem com quê? Homem com homem. Tem muito aí que o cara fala que está com medo. Não, ele é porque ele não quer uma mulher, ele quer o quê? E mulher que quer outra o quê? Eu e Josias fomos em São Paulo. Aí nós chegamos da viagem por volta de umas 23. Aí nós assumimos o apartamento e tal. Aí José falou: pai, vamos comer. Aqui embaixo tem uns restaurantes. Aí foi eu e Josias. Fomos lá embaixo, ali perto da Rua Augusta, em São Paulo. Uma rua muito movimentada. Aquela rua à noite parece que é dia. E nós fomos. E nós sentamos ali num restaurante, eu e Josias. Amado, o número de casais não, sei lá, 2 homens. Meu Deus, toda hora 2 homens o quê? Eu digo, você pensa que é muito. Nós estávamos ali, acho que passou pelo menos uns 20. Tudo indo para onde? Para as festas. Aonde a gente estava sentado tinha um casal, 2 homens ali do lado, só de... Ai. Eu falei: Josias, os caras estão pensando que eu e tu aqui somos o quê? Pô, o cara ali estão se namorando. Gente passando para lá, eu e tu aqui, meu filho. Tira a mão de mim, meu filho. Não bota a mão em mim, que senão alguém vai dizer o quê? Vai dizer: olha os 2 casal aí. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. A perversão. O Senhor disse: nos últimos dias haverá tempos o quê?
tempos difíceis, trabalhosos. Homens amantes de quê? Idólatras, avarentos, desrespeitadores de pai e mãe, obstinados de coração, incautos. Pessoal, deixa eu falar para você, esses gigantes precisam ser vencidos em nome do Senhor dos Exércitos, aleluia. Pode aplaudir o Senhor porque Ele é digno. E se você não tomar cuidado, quem pode ser um gigante, apóstolo? Amado, um gigante pode ser uma pessoa dentro de um casamento. Amado, quantas pessoas feridas dentro de onde? E uma pessoa ferida, ela estraga tudo. Verdade ou mentira? Pessoas que não se aceitam ser tratada. O gigante pode ser uma circunstância que aconteceu entre quem? Entre o casal. Uma traição, uma mentira, sei lá, um engano. Pode ser um gigante que está onde? Um gigante pode ser um sentimento mal resolvido. Um gigante pode ser um trauma que você sofreu e vai ser descortinado dentro de onde? Dentro do casamento. Amado, tem pessoas. O gigante pode ser uma doença. Amado, o gigante pode ser uma perda que o casal tenha. Quantos casamentos estão separados por causa de perdas financeiras? Quantos casamentos podem ser separados por causa de traumas existenciais? E eu vou falar para você, decepção. Quantos casais estão decepcionados um com o outro? E eu vou falar para você, decepção, sentimento, trauma, todos esses gigantes precisam ser o quê? Precisam ser vencidos em nome de quem? Deixa eu falar para você, por mais que você não queira, por mais que você ache difícil, você tem que entender, Jesus Cristo, Ele não foi na cruz somente para fazer beleza, mas Jesus foi na cruz para que a tua dívida seja lançada na cruz do Calvário, para que você tenha oportunidade de uma novidade de vida. Pode aplaudir o Senhor. Você não pode permitir que esse gigante permaneça entre vocês. Rebacanda xarabandaia. Por maior que seja o gigante que existe entre vocês, vocês precisam quebrar ele em nome de quem? Eu e minha esposa estamos tratando um casal. Aliás, estamos tratando alguns casais. E que quando nós começamos a tratá-los, eles estavam à beira de uma separação. Eles só sabiam brigar. E depois de algum tempo que a gente está os tratando, eu até fico, esse é mesmo casal que a gente o quê? E nós não fizemos nada a não ser mostrar para eles que é possível vencer as adversidades. É possível você não responder no mesma altura e no mesmo tom. Amados, os casais estão se degradando porque todo mundo quer ser maioral dentro da onde? Dentro da casa. Amado, entenda o que eu vou falar para vocês. Você, o que você prefere? Ser feliz ou ter razão? Quem é que prefere ter razão? Levanta a mão. Pode levantar a mão. Pode levantar a mão. Eu estou brincando para você, mas na verdade, a gente sempre fala que quer ser feliz. O problema é que dentro de casa não é assim. Dentro de casa você quer ter o quê?
Porque se você abrir um pouco mão da razão e entender que vai ter dias em que você vai perder, mas vai ter dia que você vai o quê? Você vai ter outra visão do que é um casamento. Casamento, amado, é uma junção de duas pessoas completamente diferentes, com estrutura, com padrões, com condução diferente, que precisa se adaptar. Todo casamento tem que ser igual à água. Aleluia. A água não briga com ninguém, ela se desvia e arruma novo o quê? Novo caminho, aleluia. Se você começar a tomar a atitude para tomar novos caminhos, ao invés de brigar, confusão, bater, apanhar, você vai ver que a tua família vai ser diferente, em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor, porque Deus está chamando as famílias para ser abençoadas. Agora, se você quer ter uma família feliz, mas você não quer abrir mão, vai ser difícil. Amado, Deus não te chamou para você. Eu estou ensinando aqui quarta-feira, e um dos pontos que eu falei quarta-feira aqui é: você não casou para ser feliz. É muita presunção você querer encontrar felicidade aonde? Você sabe qual é o grande problema das pessoas? É que as pessoas estão colocando todas as suas expectativas dentro de onde? Amado, o casamento não é para ser feliz. Você tem que ser feliz antes do quê? Agora você é todo infeliz, todo ferido, todo magoado, aí você casa, vai dizer: ah, quando eu casar você o quê? Você acha que vai ser? Ali que dois camaradas que brigam à toa. Amado, às vezes uma palavra gera confusão. Estou mentindo? Uma palavra a gente briga. Quem aqui já brigou por causa da pasta de dente? Quem aqui já brigou por causa da toalha no meio do banheiro? Meu Deus. Só quem não é casado que não sabe disso. Às vezes eu falo para minha esposa: você tem certeza que está falando comigo mesmo? Desse jeito? Você sabe quem eu sou? Eu sou o apóstolo. Eu sou o líder da igreja Visão Cristã. Meu Deus, você fala assim comigo. Nada. Casamento é adversário. Ela é a nossa adversária. E ele é o nosso adversário. Gente, se você pensa que você casa para não ter um adversário, eu tenho uma adversária ali. E ela é baixinha, parece que as baixinhas são terríveis. Mas ela tem uma força. Ela tem coragem de falar coisa para mim que ninguém fala. Mas sabe qual é a diferença? É que ela não fala para minha tristeza. Eu é que me entristeço. Mas ela fala para a gente melhorar. Você está pensando que eu estou aqui falando para vocês e eu não tenho ali uma crítica que está só anotando? Depois que termina o culto, ela vem e traz o relatório. Ó. Você acha, por exemplo, eu costumo falar nome de pessoas quando eu estou pregando. Eu não posso falar nome de mulher muitas vezes. Você falou 3 vezes. Cara, já. Eu nem percebi aqui, mas ela falou: você falou o nome daquela 3 vezes. Vigia. Gente, é porque esse é o casamento. Casamento é isso. Se você não achar que vai ter isso, melhor não vou falar para não casar, que já tem gente que não está querendo casar mesmo. Vai dizer: foi o apóstolo que falou para não o quê? Para não casar. Gente, agora, burro é o marido que não aproveita esses conselhos. Eu falo para ela: pode falar, pode falar, pode falar. Depois que ela fala, eu fico bem chateado.
Não devia ter falado. Mas é casamento. Eu também tenho coisas que eu faço com ela que ela o quê? Que eu tenho certeza, mas foi esse meu marido. Ela fala assim, você não é mais o mesmo. Aí eu falo você pensa que eu fico triste? Eu falo, é verdade. Você também não é mais a mesma. Ela disse, filho, você tá muito voraz, responde tudo com aspereza. Eu digo, mano, mulher, o tempo vai passando, a gente vai... Mas a gente tem que se entender, amado. Casamento, tem gigantes que precisam ser o quê? O gigante do orgulho, o gigante da presunção, os gigantes que estão imperando dentro dos casais e destruindo toda a unidade familiar. Deus te chamou para você ter uma família feliz e abençoada em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Amados, quais são os gigantes que porventura existem entre nós? Primeiro, existe gigante de relacionamento. Amado, tem muito casal que não se relaciona. Entre eles só existe o quê? Brigas, confusões. Já não tem termo para quê? Para conversa. Esse gigante precisa vencer em nome de quê? Vocês precisam aprender a se conversar. Tem um ditado que diz que quem não se comunica, se o quê? Se estrumbica. Tem que haver comunicação, gente. Verdade ou mentira? Tem que haver. Como é que você vai conhecer alguém se você não conversa com esse o quê? Mas tem gigantes aqui que precisam ser vencidos, relacionamento. Gigantes espirituais. Quantas vezes nós estamos dentro de uma família que um é espiritual e o outro o quê? Não é. Um vem para a igreja e o outro vai para onde? Para a balada. Precisa ser vencido isso. Um quer orar e o outro não quer. Um quer buscar a Deus e o outro o quê? Gigantes financeiros. Quantos gigantes financeiros, amado, nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa que aproximadamente mais de 80% dos casamentos se separam por problema do quê? Financeiro. Isso é um gigante terrível. Que as pessoas, amado, casam naquela expectativa e depois as expectativas não são o quê? Não são alcançadas e aí vem a decepção. Outro dia eu estava vendo uma esposa falar conosco. Na casa do meu pai eu tinha tudo. Eu tinha carne, eu tinha fungo, eu tinha... Casei, agora não tem nada. Quando tem um fungo, quantas vezes estou passando fome? E o marido vai fazer o quê? Se vocês não chegarem a um consenso, amado, você vai ficar olhando para onde? Para o passado. É engraçado. Posso falar? Quando melhora, ninguém lembra do passado. Agora tem mulher, posso falar? Que nunca comeu carne antes, agora está comendo carne. Que antes dormia no calor, hoje está dormindo no quê? Que antes andava a pé, hoje está andando de quê? Mas não lembra. Mas quando não tem carro, quando não tem isso, aí lembra. Amado, tem um ditado que diz, você casou, agora tem um ditado até aqui.
Dá jeito de vencer essa batalha em nome de Jesus. Vamos dar uma linda salva de palma. Tem que vencer esses gigantes. Amado, gigante financeiro. Esse gigante aqui que eu vou falar agora é terrível, né? Gigante da fidelidade. Amado, quantas pessoas casam e um dos cônjuges teima em ser infiel. O marido trai a mulher fala: ai, quando vem cheia, ai, minha esposa, me perdoe, não vou fazer mais, daqui a pouco está fazendo de novo. Oh, meu Deus do céu. Gente, são gigantes que precisam ser o quê? Outro dia eu estava dentro de um carro e passou uma pessoa num carro e era uma mulher que estava dirigindo esse carro. E a pessoa falou para mim: apóstolo, essa senhora aí é uma alta funcionária de uma grande empresa nessa nação. Ela, no nível da empresa que está aqui, ela é a terceira ou a quarta pessoa. Ela está separando do marido. Porque o marido lhe traiu. Lá atrás. Quando ela não era ninguém. Aí agora ela cresceu, se tornou top das galáxias. E agora ela trai o marido. Ela fala: tô pagando com a mesma o quê? Se ele quiser ficar comigo, é assim. Se não quiser, pode ir embora. Sabe o que eu quero falar para você, amado? A gente precisa entender que gigantes como esse não podem ser pagos na mesma o quê? Amados, gigantes da falta de confiança. Às vezes você cometeu um erro, mas parece que nunca mais esse erro vai ser o quê? Esquecido. Amado, se não houver confiança, não vai haver nunca paz. Verdade ou mentira? Você tem que entender que tempos e circunstâncias mudam. O Deus que opera na vida dos outros também opera na vida dos nossos cônjuges, em nome de quem? E a gente precisa entender que não dá para viver com o quê? Com a desconfiança. Temos que vencer esses gigantes, em nome de quem? Porque senão, amado, você nunca mais vai ter paz. Gigante da falta de compromisso. Você parece que casa, mas não quer ser o quê? Se comprometer. São os rapazes que casam e querem continuar indo para onde? Para a vida de solteiro. Ah, mulher, você não sabe que eu tenho que jogar bola? Todo domingo, todo sábado. Posso falar? Amado, é o gigante do compromisso. O cara quer ficar acordado até 3 da manhã. Engraçado é que quando ele chega 3 da manhã, ele quer procurar mulher. Mulher já está dormindo. Quando acorda com um invasor. Ué, que isso? Estão me violando aqui, pá? Mas
porque você fica até 3 da manhã lá, você nem sabe como é que começou esse negócio. Quando a mulher acorda, já está. Não dá nem tempo dela planejar o que eu quero. Temos que acertar isso. Sim ou não? Quem está comigo aí, diga amém. Amado, nós precisamos vencer esse gigante. Diga assim, todo gigante tem que ser vencido em nome de Jesus. Quem quer vencer gigante aí, levanta a mão e diga amém. Então vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Olha, como vencer esses gigantes? Eu falei de muitos gigantes aqui. Não me especifiquei em nenhum deles, mas falei muitos dentro da família. Mas primeiro, como vencer esses gigantes? Primeiro, não ouça a voz dos críticos. Amado, nós estamos vivendo numa época dos pessimistas. Só vê tudo pelo lado o quê? Pelo lado terrível. Você não pode ouvir os pessimistas. Olha aqui, Davi, quando ele vai lutar contra Golias, ele teve que vencer os pessimistas. Olha aqui, bota aqui para mim, 17, versículo 28. Diz assim, 1 Samuel 17, 28, a Bíblia diz assim: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse-lhe: por que desceste aqui? Por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas o quê? Ovelhas no deserto. Bem conheça a tua o quê? E a tua? Do teu? Que desceste para ver o quê? Amado, note bem. Golias estava humilhando o povo quantos anos? Quantos dias? 40 dias. Ninguém teve coragem de se levantar contra quem? Contra Golias. Amado, por favor, para de ouvir os críticos. Casamento não dá certo. Você nunca vai ser feliz. Todo casamento se acaba. Casamento é como um submarino. Nasceu para quê? Para afundar. Isso são pensamentos o quê? Pensamento pessimista. É por isso que aquele rapaz lá do táxi não quer casar. 30 anos. Rapaz bonito. Grandão. Mário. Mas desse tamanho assim, um guarda-roupa. Eu digo, isso aí para uma moça lá no bairro Operário estava o quê? Estava de bom tamanho. Mas, tenho medo. Amado, tem que parar. Se tem casamento que não está dando certo, tem casamento que está dando o quê? Se você vai ter lutas no casamento, também vai ter vitórias dentro da onde? Amém? Sim ou não? Já foi, posso falar agora? Já foi comprovado que mais de 80% dos homens e mulheres felizes são aqueles que são casados. Aleluia. Uma salva de palmas para os casados. Já foi comprovado também que o complemento do homem é dentro de onde? Meu irmão, essas nossas adversárias são lindas. Eu olho a minha esposa, é minha adversária, mas meu irmão, sem ela, parece que uma perna foi arrancada. Tem hora que a gente quer se matar, mas tem hora que a gente se ama. Meu Deus. Gente, sabe o que eu quero falar para você? Casamento é de Deus.
Casamento tem pernas para dar certo se a gente acreditar, se a gente colocar Deus no centro da nossa família. Nós seremos homens e mulheres felizes dentro do casamento, em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. Não escute os pessimistas. Olha quem criticou, alguém que conhece. Por que tu vieste aqui? Bem conheço a tua maldade. A pergunta é: Davi foi lá porque ele queria? Quem é que mandou ele? Foi o seu pai. O seu pai é que mandou ele ir lá para... E ele foi lá levar alimento para seus o quê? Sabe qual é a minha palavra para você? Sabe quem mandou você casar? Foi Deus. Aleluias. Amém? Deus é que mandou você casar, então casa em nome de quem? Sim ou não? Deus é que mandou, então tira os pessimistas, né? Viu? Outra coisa, se você quer vencer gigantes, não fica olhando para o passado, para a derrota de outros casamentos. Porque, note bem, o segundo rapaz que eu peguei, ele disse: não, é porque eu vejo um casamento ali separado, outro ali, confusão. Amado, o passado é conhecido, mas ele é o quê? Imutável. Você pode mudar o passado? Mas o futuro, amado, é desconhecido. E com Deus nós faremos proeza em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Não fica olhando para o passado. Olha para frente. Creia que Deus é contigo. A Bíblia fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente o quê? Refrigera minha alma. Por amor de quem? E ainda que eu andasse pelo quê? Não temerei, porque a tua vara me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença de quem? Unge a minha cabeça com o quê? E o meu cálice transborda. Eu vou ser vencedor no casamento, em nome de Jesus. Pode aplaudir, aplauda, 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 aplauda. Deus tem casamentos bons. Aleluia! Quem quer vencer gigante aí? Aprenda a se adaptar. Amém? Você sabe qual é o grande problema dos casais hoje? É que todo mundo faz comparação. Tá vendo o marido da outra? Ai, o marido da fulana diz: eu te amo. Amado, não faça comparação. Cada casamento tem a sua própria estrutura. Eu conheço casamento que é o Varela. Sabe o que é Varela? Ele sempre e ela nunca. Quem manda naquele casal quem é? É o marido. A mulher parece até um cordeiro. Sim, bem, tá amor, sim, amor, tudo que o cara fala é o quê? Estão vivendo há 30 anos. Amém. Tem um casamento que é varunca. Ela sempre e ele o quê? Nunca. Tem casamento que quem manda quem é? Vamos lá, vamos falar logo sério. É a mulher que manda. Vai fazer o quê? Fala com a tua mãe. Porque ele sabe que se ele fala não vai, a mãe fala vai, e o garoto vai. Diz: olha, pai, tô indo, hein? Mãe me falou que eu vou. Então, para ele não passar vergonha, ele já diz: fala com a mãe. Ela que dá. Tem casamento, amado, que a mulher fala: filho, vamos sair.
Ele já está vestindo as calças. Quem manda, quem é? Estão vivendo 30 anos. Você vai querer mudar isso? Agora? Não vai. Deixa assim. Ele já aceitou que a posição dele é o quê? É desfavorável. Ele está feliz desse jeito. Amém, meu irmão. Ele aceita. Diz, não. Agora, tem casamento que não é assim. Por exemplo, lá em casa, nós não somos nem varunca nem varela. Depende do momento. Tem hora que a mulher manda, tem hora que é o quê? Mas eu sempre falo que a última palavra é de quem? É minha. Tem hora que eu vou deixar você ganhar. Mas não vai se habituando com essas vitórias não. Gente, mas cada casamento tem a sua o quê? A sua estrutura. Agora, eu vou falar, André, para o casamento Varela, para ele mudar? Estou doido. Olha, rapaz, você tem que ser o caba macho dessa família. Rapaz, não deixa a tua mulher mandar, vai acabar casamento, 30 anos. Daqui a pouco um está morrendo, morreram casado, graças a Deus. Está arriscado agora, eu vou falar para esse casamento que a mulher manda, que o homem manda tudo, e eu vou dizer, olha, mulher, tem que se posicionar. E as mulheres agora com essa, cuidado aí, Priscila, com esses teus ensinamentos aí de mulher posicionada, a mulher vai chegar lá, vai se posicionar, perde o marido. Marido, aprendi lá na Rei das Mulheres, que eu tenho que me posicionar a partir de hoje, para! Ela disse, então para também em casamento. Não, amado. O que você tem que ensinar é, se adapte. O casamento que dá certo não é o casamento que um ganha ou outro perde. O casamento que dá certo é que se adapta. A adaptação dentro do casamento é vitória para a honra e glória do nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. Apóstolo, se eu não quiser casar? O apóstolo Paulo deu até uma dica, disse, é bom que não o quê? Que não se case. Se ele falou isso, o cara deve ter alguma experiência. Ele disse, é bom que não se case. Mas se tiver que se embrasar, case. Né? Então não estou dizendo para você, mas apóstolo, se eu ficar solto, olha, posso falar sincero? Posso falar? Não vão me criticar aí não. Amado, tem gente que não está para casar não. O camarada falou comigo assim, o pastor estava falando comigo, pastor, eu tenho lá uma irmã na nossa igreja, aquela irmã, ela é muito chefe, a mulher ganha muito dinheiro, mas ela manda, até o tom de voz dela já é o quê? Faz isso. Ele disse, eu fico preocupado com essa irmã. O dia que ela casar, ela tem que pegar um varunca. O homem tem que ser o quê? Tem que ser um banana, porque se for homem, vai o quê? Não vai dar certo. Porque ela vai chegar, faz isso, faz aquilo. O cara, não faço, pronto, acabou. Amado, se adapta. Amém? Casamento tem que se adaptar. Que Deus abençoe você. Vou parar por aqui. Conforme for, domingo que vem vou continuar essa mensagem. Tem muita coisa boa aqui para a gente falar. Até porque a gente precisa aprender a vencer esses gigantes. Sim ou não? Se a gente quer vencer gigantes do relacionamento, das finanças, da dificuldade, dos problemas. Davi, quando vai contra Golias, todas as possibilidades eram contrárias. Mas Davi aprendeu uma coisa: Davi não foi contra Golias confiando na sua capacidade, confiando na sua beleza, confiando na sua autoridade. Não, ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Se você aqui nessa igreja se levantar contra o teu casamento, confiando em Deus, sabendo que Deus é o nosso Deus poderoso, você vai ter um casamento abençoado em nome
do Senhor Jesus. Pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Aplauda, glorifica ao Senhor, mais forte ainda. Aleluia, aplauda ao Senhor, glorifica a Ele. Glorifica a Ele. Olhe para a pessoa que está do teu lado nessa manhã e diga assim para ele: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não, diga com toda a tua alegria: eu e a minha casa. Com toda a tua fé: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que estas palavras, amados, despertem o teu coração, despertem a tua mente, a tua alma, o teu espírito. Porque quantas das vezes nós estamos olhando para os problemas grandes,